Nesse exercício, vamos colocar já as malhas. Então, aqui vai ser a malha I1, aqui vai ser a malha I2 e aqui vai ser a malha I3. Só que quando a gente tem uma fonte de corrente entre duas malhas, a gente tem um caso especial, que é o caso da supermalha. Então, aqui entre a malha I1 e I2, a gente tem a fonte de corrente de 4 amperes. E isso forma uma supermalha. Aí a gente acaba, como a gente faz na análise nodal também, quando a gente tem um supernó, a gente acaba fazendo uma equação que envolve essas duas malhas e essa fonte, que é a equação da supermalha. Então, como que a gente forma essa equação? A gente tem aqui que I1 está vindo para esse lado aqui, certo? E aí a gente tem que a malha, a corrente, ela está vindo para esse. E o meu I2, o meu I2 é uma corrente assim, né? Ou seja, ela também está saindo por aqui. Então, a gente tem aqui que o nosso I1 vai ser igual a 4 mais I2. Assim é bem fácil da gente acompanhar, né? Bem, aí aqui, a gente pode analisar aqui do lado também que quando a gente tem uma fonte de corrente ligada diretamente a uma malha, a malha vale aquela própria fonte de corrente. Ou seja, o nosso I3, ele vale menos 2 amperes. Por quê? Porque o 2 amperes está no sentido oposto à malha I3 também. Então, a malha I3 está vindo para cá e o 2 amperes está vindo para cá. Então, o nosso I3 vale menos 2 amperes. Agora eu vou reescrever esse circuito para a gente poder analisar melhor ele sem essa fonte de corrente de 4 amperes. O desenho não ficou muito bonito, mas acho que dá para entender. Agora que a gente fez a equação da supermalha, a gente vai ter que achar uma equação para a gente poder aplicar essa substituição e encontrar aí o valor das malhas. Só que quando a gente trabalha normalmente com supermalha, vocês vão ver nesse exercício e no outro que vai depender muito da forma como você analisa para você achar a melhor forma de aplicar achar os valores de todas as suas variáveis com menos sistemas possíveis. Então aqui, a única forma, eu acho, nesse sistema seria realmente só pegar a supermalha como um todo, analisar o circuito como um todo. Mas tem alguns circuitos que, por exemplo, você analisa uma malha específica, ao invés de analisar o circuito como um todo, porque essa malha, ela já tem todas as variáveis que você precisa. Então, supermalha, trabalhar com malhas, eu acho que é muito mais chato do que com nodal, porque nodal você só aplica, e malhas você tem que analisar depois o que vai ser melhor para você. Então, nesse caso, eu vou aplicar para o circuito todo a minha malha, a formação da minha equação ao circuito todo. Nesse caso, 2 amperes não vai entrar, porque o I3 ele já vale 2 amperes, então eu não preciso reescrever ele duas vezes. Então, aqui a gente vai ter a equação da malha I1, da supermalha, né? Só que é diferente dessa equação. Então, é como se fosse a equação do circuito. Que aí, no nosso caso, vai ser 2 e 1 mais 6 e 2 mais 3. Então, nesse caso aqui também fica meio ambíguo, se você vai usar o I3 menos I2 ou I2 menos I3. E o negócio é que você pode usar tanto um quanto o outro. Se você for usar I3, aí o I3 ele vai entrar pelo positivo da fonte, ou seja, a fonte vai ser positiva. Se você analisar o I2, ele vai entrar pelo negativo da fonte, ou seja, vai ser negativo. Nesse caso aqui, eu vou analisar I2, então vai ser I2 menos I3. E ele vai entrar pelo negativo da fonte, então vai ficar menos 3, isso igual a 0. Lembrando que o I3 vale menos 2 amperes, tá? Outra coisa que eu queria falar também é que quando a gente tem uma fonte, quando a gente analisa os resistores, a gente não analisa se ele está entrando pelo negativo ou pelo positivo. Quando a gente tem uma fonte de corrente, a gente analisa se a malha está no mesmo sentido da fonte de corrente. Quando a gente tem uma fonte de tensão, a gente tem que analisar se a malha está entrando pelo negativo ou pelo positivo. Para a fonte ser positiva, ela tem que entrar pelo positivo. A malha tem que entrar pelo positivo.
Se a fonte for negativa, a malha entra pelo negativo. Então, é uma coisa importante, assim, para se ter em mente quando vai fazer exercícios com malhas. Então, aqui a gente tem 2 e 1, mais 6 e 2, mais 3 e 2, menos 3 e 3, menos 3 igual a 0. Aqui a gente vai ter, então, 9 e 2, menos... e 3 vale menos 2, então, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Menos 3 mais 2 e 1, igual a 0. Eu sei que o I1 vale 4 mais I2, então eu coloco aqui 4 mais I2, mais 9 e 2, é igual a 6 menos 6 dá 3, passo para o lado dá menos 3. 8 mais 2 e 2, mais 9 e 2, igual a menos 3. 11 e 2 é igual a menos 11. E 2 é igual a menos 1 ampere. Aí, nesse caso aqui, ele pediu pra gente I, e o nosso I, ele vale a malha I1. Então, a gente substitui. Então, aqui o I1 vale 4 menos 1, que a malha I2 vale menos 1. Isso daqui vale 3 amperes, que é o resultado.